Olha, quando a gente ouve falar em direito de família, o que vem na cabeça, né? Geralmente é processo, briga, aquela burocracia toda. Mas e se a gente tentasse olhar isso de um outro jeito? E se a gente pensasse nisso como, sei lá, o manual de regras para as questões financeiras mais importantes da vida? Pois é exatamente por aí que a gente vai nessa análise. São perguntas que à primeira vista parecem simples, mas, nossa, as respostas definem muita coisa. E a lei brasileira, olha só, tem respostas bem diretas para cada uma delas. Hoje, a gente vai mergulhar no próprio texto da lei para entender como essas peças se encaixam. Vamos começar por uma situação que talvez pouca gente pare para pensar de verdade. E quando uma criança tem patrimônio, seja por uma herança, um imóvel que ganhou de presente ou até dinheiro de um trabalho que fez? Quem é que manda nesse dinheiro? A lei cria um equilíbrio bem interessante aqui entre o poder dos pais e a proteção da criança. Bom, a regra de partida, que está lá no artigo 1689 do Código Civil, é bem clara. A administração dos bens dos filhos menores é tarefa dos pais. Isso não significa só cuidar do patrimônio, não. Significa também poder usar os rendimentos, o que a lei chama de usufruto. Pensa, por exemplo, no aluguel de um apartamento que está no nome da criança. É um poder bem amplo, né? Só que esse poder não é absoluto. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A lei coloca um limite, um freio de segurança muito importante para aquelas decisões de grande impacto, sabe? Tipo, vender o imóvel ou pegar um empréstimo pesado no nome do filho. Aí não basta só vontade dos pais. Precisa de autorização de um juiz. É a lei se certificando de que o patrimônio da criança vai estar protegido para o futuro. E tem mais, viu? A lei também reconhece que, em alguns casos, o jovem precisa ter a sua autonomia. Existem situações bem específicas em que os pais simplesmente não têm um controle. Sabe o dinheiro que um adolescente maior de 16 ganha com o próprio trabalho? É dele, para ele administrar. E o mesmo vale para uma herança que chega com uma condição, uma cláusula dizendo: olha, isso aqui não é para os pais administrarem. A lei respeita essa vontade. Tá, mas e se o interesse dos pais bate de frente com o interesse do filho? Imagina um pai querendo usar o dinheiro da criança para pagar uma dívida pessoal. A lei tem uma carta na manga para isso. Nesses casos, o juiz entra em campo e nomeia um curador especial. É uma pessoa cuja única função é defender os interesses da criança, de mais ninguém. É a proteção máxima do sistema. Agora, vamos virar a chave e falar de um dos temas mais famosos do direito de família, a pensão alimentícia. A lei enxerga o sustento como uma verdadeira teia de responsabilidades. A ideia é que dentro de uma família ninguém pode ficar totalmente desamparado. Vamos ver como é que essa teia funciona. Como é que se define o valor da pensão? Esquece aquela ideia de uma porcentagem fixa. A regra de ouro da lei é o equilíbrio. A justiça vai sempre colocar duas coisas na balança. De um lado, a necessidade de quem pede, do outro, a possibilidade de quem paga. É o famoso binômio necessidade e possibilidade. O objetivo é garantir o sustento de quem precisa, mas sem inviabilizar a vida de quem paga. Mas de quem se pode cobrar essa pensão? Existe uma ordem, uma espécie de fila de responsabilidade. Em primeiro lugar, a obrigação é de pais para filhos e de filhos para pais se eles precisarem. Se essa primeira linha não dá conta, a obrigação sobe para os avós. Não tem avós ou eles não podem pagar, a obrigação desce para os netos. E só em último caso chega nos irmãos. É uma rede de proteção que vai se acionando em cascata. Beleza, o valor foi definido. Mas ele fica congelado no tempo? Essa é uma pergunta super comum e a resposta é um sonoro não. A pensão, na verdade, acompanha a vida. Se a grana de quem paga ou de quem recebe muda, ou emprego novo, uma demissão, o valor pode ser revisto, para mais ou para menos. A obrigação também pode acabar. Por exemplo, se a pessoa que recebe a pensão se casa de novo. E tem um detalhe que é crucial. O direito a pedir pensão é irrenunciável. Ninguém pode assinar um papel abrindo mão de pedir ajuda no futuro, caso precise. Chegamos ao nosso último ponto. E esse aqui é uma ferramenta de proteção que, olha, pouca gente conhece, o bem de família. Imagina só poder criar um escudo legal em volta da casa onde a família mora. A ideia é exatamente essa. Na prática, funciona assim. A família vai num cartório e, por meio de uma escritura, declara formalmente que aquele imóvel é o bem de família. A partir daí, ele fica em tese protegido. Ele não pode ser tomado para pagar a maioria das dívidas que surgirem dali para frente. Claro que tem uma regra para evitar abuso, né? Não dá para proteger todo o patrimônio e deixar os credores a ver navios. A lei bota um teto. O valor do imóvel protegido não pode passar de 1/3 de todo o patrimônio líquido da família na hora que esse escudo é criado. É uma medida de equilíbrio, de novo. E o efeito prático é esse.
Depois que o bem de família é registrado, ele se torna impenhorável. Isso quer dizer que ele não pode ir a leilão para pagar dívidas que foram feitas depois do registro. É uma proteção que olha para o futuro, uma segurança contra as incertezas da vida. Mas atenção aqui, porque esse escudo tem furos. A proteção não é total. Dívidas que são do próprio imóvel, como o IPTU ou a taxa de condomínio, elas furam essa blindagem. Ou seja, se essas contas não forem pagas, o imóvel pode sim ser penhorado. A proteção é contra dívidas de fora, não contra as obrigações do próprio bem. E essa proteção dura para sempre? Não exatamente. A lei define um ciclo de vida para ela. O escudo fica ativo enquanto um dos cônjuges ou companheiros estiver vivo. Se os dois falecerem, a proteção ainda continua, mas só até os filhos se tornarem maiores de idade. A lógica por trás é garantir a moradia da família enquanto ainda tiver gente vulnerável ali. Ok, a gente passou pela gestão de bens dos filhos, pela rede de sustento e pela proteção da moradia. São temas bem diferentes, mas se a gente der um passo para trás e olhar o quadro todo, vamos ver que todos eles se baseiam nas mesmas ideias centrais. No fundo, o que todas essas regras mostram para a gente? Elas revelam a filosofia por trás do direito de família aqui no Brasil. É uma lei que está sempre buscando proteger quem é mais vulnerável. Ela trata a família como um sistema de responsabilidades mútuas e faz questão de que nenhum poder seja exercido sem limites. E, no fim das contas, coloca o judiciário como o grande árbitro, sabe? O guardião final para garantir que o jogo seja justo para todo mundo. E tudo isso leva a gente a uma última provocação. Essas leis, muitas delas pensadas para uma sociedade bem diferente, será que elas dão conta da complexidade financeira das famílias de hoje? Com novos modelos de trabalho, novas estruturas familiares, será que o nosso manual de regras está realmente pronto para os desafios do século XXI? É uma pergunta que com certeza vale a pena refletir.